Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fabi Nogueira, jardineira e paisagista. E hoje eu quero falar sobre esse tema aí tão interessante, gente. Por que que as minhas rosas do deserto não se desenvolvem? Essa, sem dúvida, é uma das perguntas mais trazidas aí por vocês, pelas minhas clientes lindas. Geralmente rosas do deserto com 2 anos, a partir na verdade de 6 meses até no máximo 2 anos, elas têm que florir, né? Elas têm que se desenvolver, o caudex, né? E muita gente fica se perguntando por que que a minha não se desenvolve. Então eu quero nesse vídeo falar pelo menos 6 pontos muito importantes que vocês precisam fazer, que nós precisamos fazer, para que nós possamos ajudar a nossa rosa do deserto a se desenvolver e florir, né, gente? Que é tudo que a gente mais quer. Especialmente quando a gente produz rosas do deserto a partir de sementes, né, de polinizações, a gente fica naquela, né, ansiedade para conhecer aquela flor. E às vezes isso não acontece dentro daquele período que a gente já ouviu falar, né? Então a gente quer saber como ajudar essa planta a se desenvolver. Gente, já fica aí o convite, quem não for inscrito aí no nosso canal, para se inscrever. Toda semana tem dicas muito legais, muito importantes. Deixem também o joinha de vocês, nos ajuda muito, nos anima. E no final desse vídeo vai ter uma dica extra muito importante, tá? Muito legal, fiquem aí também. Gente, especialmente para quem é iniciante, né, no cultivo de rosas do deserto, essas 6 dicas vai te ajudar a você poder avaliar se você está cumprindo, né? Então, eu vou avaliar se eu estou fazendo esses passos para que eu consiga ter sucesso no cultivo da minha rosa do deserto, para que ela se desenvolva e venha a florir, tá? Então, esse vídeo é para te ajudar a entender se você está cumprindo todos esses requisitos, então vai dar certo, tá bom? E a primeira coisa, o primeiro ponto importante que você precisa entender é que o desenvolvimento da sua rosa do deserto vai ter tudo a ver com a quantidade de horas de sol que você oferece para sua planta. Gente, a rosa do deserto, ela é uma planta de sol, então o máximo de sol que você puder oferecer para ela, ela vai te responder com desenvolvimento, com floração, tá bom? Então, ofereça no mínimo 4 horas do dia para sua rosa do deserto. E não tem problema se for aquele horário de sol quente também não, tá, gente? No ambiente natural da rosa do deserto, ela fica exposta todo o tempo ao sol. Então, ofereça bastante sol para a sua planta, observe o lugar aonde você coloca ela, se ela tá tendo no mínimo essas 4 horas, e aí sim, dessa forma ela vai conseguir se desenvolver melhor, tá? Se você não colocar a sua planta no sol, gente, a rosa do deserto não vai morrer, mas geralmente o desenvolvimento dela é pouco, se ela ficar em sombra, em meia sombra, assim, mesmo que seja, né, em uma área externa, mas que não pegue pelo menos essas horas de sol, a sua planta não vai dar floração. E se ela der, é muito pouco, tá bom? Então, a coisa mais importante no cultivo da rosa do deserto é a quantidade de horas que você oferece de sol para ela. Segunda coisa muito importante, gente, regas. A maioria das pessoas, né, devido à rosa do deserto ser do deserto, pensa que a rosa do deserto não gosta de sol. Gente, ela ama sol, ela ama água, regas. O que que ela não suporta? E agora é um ponto extremamente importante, encharcamento. Então, observe a sua planta, se sempre que você oferecer regas para ela, se a água sai por baixo. Esse é o ponto mais importante nas regas. Você pode molhar a sua rosa do deserto 2, 3 vezes na semana. O mais importante é que essa água não fique parada no vaso, que ela, né, escoe, e aí sim você vai estar nutrindo a sua planta, né? A água tem essa capacidade de ajudar ela a ficar hidratada, tá? Então não tenha medo de regar as suas rosas do deserto. Molhe elas, deixe elas ser felizes com água. Só não pode encharcar, né? Deixar a água ficar parada no vaso,
porque isso ela realmente não suporta. Pode até mesmo causar apodrecimentos, e aí aquela umidade ali acaba atraindo fungos, cochonilhas e outras pragas aí que atrapalham o desenvolvimento da sua planta, tá bom? Então, regue bastante, somente fique observando se esse substrato, é bem drenado. E aí, agora a gente entra também, ainda nessa continuação de regas. O próximo ponto é exatamente o substrato. Gente, dê um bom substrato para sua rosa do deserto, tá? O substrato é extremamente importante, um substrato que seja rico em nutrientes, que ele possa, claro, além da boa drenagem, você faça adubações e ele retenha aquela adubação para que as raízes possam procurar e possam se desenvolver. Então, às vezes, dependendo do substrato que você oferece para sua rosa do deserto, você pode atrapalhar o desenvolvimento dela, tá? Ele tem que ser rico em nutrientes, então escolha bons substratos. Não vou falar de nomes, porque às vezes, dependendo da região onde você estiver, esse substrato não chega, então você vai ter que procurar outros tipos de substrato. O mais importante é que você entenda que tem que ser bem drenado e rico em nutrientes, tá bom? Pode inclusive usar um pouquinho de areia, muita gente gosta, mas use em poucas quantidades, tá, gente? Use ele mais só para ajudar mesmo, para que esse substrato fique com essa capacidade, da drenagem. Mas carvão também, se você vai misturar no seu substrato, tudo, em quantidades de 10 a 20% no máximo do que você tá misturando ali naquele substrato, tá bom? Adubação, agora eu quero falar um pouquinho sobre a importância da gente fazer uma boa adubação. Qual é a ideal? Gente, qualquer adubação é melhor do que nenhuma. E também aproveitem esse momento que você vai fazer a adubação na sua planta para oferecer para ela todos os nutrientes, o NPK mesmo, que a gente encontra tanto em materiais orgânicos, como também a gente encontra em granulados, Ofereça para sua planta uma boa adubação, tá? Isso ajuda demais o desenvolvimento dela, porque você está alimentando ela com os nutrientes que ela precisa. Então, se tem um bom substrato e uma boa adubação, essa planta vai para frente, tá? Agora, outro ponto extremamente importante é a observação. Gente, é a observação mesmo, a inspeção diária. Vá lá na sua planta, levante a folhinha dela, olhe se não tem nenhum tipo de praga. Tenham certeza que se você conseguir pegar qualquer tipo de problema que esteja ali nas suas rosas do deserto no início, você consegue acabar com ela antes que ela prejudique o desenvolvimento da sua planta, tá bom? Coisas como cochonilha de raiz, por exemplo, ela causa aquele efeito de sugar o caldex, aí o caldex não vai para frente, tá? Então, observe mesmo, vai lá, afasta um pouquinho do substrato, aperta o caldex da sua planta, observa se não tem cochonilha, se não tem nenhum tipo de praga, fungos, tá? Esses aí são vilões em atrapalhar o desenvolvimento da nossa planta. Então, use um pouquinho do seu tempo para fazer observações. Se você não puder diariamente, mas dia sim, dia não, dê esse carinho para sua planta e você vai ajudar no desenvolvimento dela, tá? E agora, gente, como última dica importante para ajudar no desenvolvimento, eu vou falar para vocês da paciência. Gente, tenha paciência. Se você, depois de ouvir todos esses passos aí, você fala, não, eu faço tudo isso aí, eu ofereço sol, eu ofereço água, tenho um bom substrato, tenho boa adubação, eu olho a minha planta sempre, observo, e ainda assim, gente, a sua planta não desenvolve, tenham paciência e entendam que muito tem a ver também com a genética. O que eu quero dizer com isso? Gente, tem plantas e plantas. Isso pode puxar, e a gente sabe que a rosa do deserto, ela puxa gerações. Eu quero aqui mostrar para vocês uma planta que é uma produção própria, para vocês entenderem melhor essa questão da genética. Gente, essa rosa do deserto aqui e essa é da mesma idade, da mesma produção. Percebem que elas estão com caldex assim, bem parecidos, embora esse caldex está bem maior, Mas esse aqui também está bem desenvolvido. Mas reparem,
essa daqui, gente, não tem nem sequer sinal de que vá, ó, pode observar aqui dentro, não tem nem sinal de que vai dar alguma floração. E eu ofereço para ela tudo, igualzinho eu ofereço para essa. Mas olhem essa daqui não para de dar flor, gente, é o tempo todo, botões e flores aqui. Então, eu ofereço tudo igual e ainda assim tá tendo essa diferença. Então, às vezes você vai oferecer tudo para sua planta e ainda assim ela vai, uma ou outra vai ter um processo diferente e isso é totalmente normal por causa da genética da planta. Tá bom, pessoal? Mais pra frente eu vou fazer outro vídeo explicando melhor a questão da genética, mas entendam que as plantas são assim, são como nós, né, gente? Cada pessoa é diferente da outra, isso é normal. Às vezes um irmão de pai e mãe, um é bem-humorado, o outro é... As plantas são assim também, tá? Então, tenha paciência e com o tempo ela vai se desenvolver fazendo todos esses passos e depois, além disso, fazendo aquela poda anual, você vai ajudar a sua planta a se desenvolver bem, tá bom? Poda anual e replantio anual, isso também ajuda muito, tá? Fica a dica. Gente, agora a dica extra que eu quero falar aqui bem rapidinho para vocês é o seguinte. Quanto à adubação do seu substrato, isso é importante, tá, gente? Fiquem bastante atentos. Evitem fazer misturas demais, tá? Às vezes você compra um adubo de uma marca, compra outro adubo de outra marca, um NPK, um super fosfato, um forte rosas do deserto, e aí você começa a misturar isso tudo nas suas plantas. Não façam assim, tá? O ideal é que você faça testes. Faça um tipo de adubação na sua rosa do deserto e observe ela, como ela vai te responder. Por quê? Às vezes, e não dá para mim falar para vocês que o que funciona aqui na minha produção vai funcionar para suas rosas, porque depende do clima, né? Às vezes eu tô aqui em um clima, você tá aí em outro clima, né? Eu tô no Mato Grosso, muito calor, você tá no sul. Isso pode mudar na reação da nossa planta quanto à adubação. A água também, dependendo dos nutrientes que contém, e água tem essas coisas, né? Depende muito do que ela tem para oferecer, pode alterar também no resultado. Então, gente, faça assim, testes mesmo. Faz uma adubação, observe aquele primeiro mês, usa lá um NPK de uma marca e observe como que a sua planta está reagindo. Muito cuidado com misturar adubos demais, tá? Já teve muita gente que, em vez de ajudar o desenvolvimento da planta, acabou matando a sua rosa do deserto. Tá bom, pessoal? Gente, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, é sempre muito legal falar com vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!